Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que o inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Depois, irmãos, 1 Coríntios, Efésios capítulo 6, vou fazer a leitura, o versículo 12, Efésios 6 e 12, que diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Efésios 6 e 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? O nosso tema nessa noite, que gostaria de abordar com a igreja, é um tema que já está no meu coração há algum tempo, e os irmãos sabem da maneira que eu ministro nos cultos de ensino, culto da palavra, eu procuro trazer um ensino mesmo para a igreja. A gente já tem o culto do domingo, né, que é a mensagem mais evangelística, avivalista, mas o culto de terça-feira é o culto da palavra, é o culto de ensino, onde nós estudamos um pouco da palavra de Deus, falamos da praticidade do evangelho. E entre tantos desafios, irmãos, que permeiam o contexto de uma igreja, o contexto de uma comunidade, seja ela qual for, e isso também se aplica à nossa vida secular, não só espiritual. Os cristãos precisam entender que nós não somos feitos só de alma e espírito, nós temos corpo também. Corpo também. A gente vê que, às vezes, tem algumas igrejas que trabalham muito a questão da alma, né? Elas vivem na questão da alma. E a alma é o centro das emoções. Então, tem igrejas hoje que você tem muitas emoções. Você vai lá, frequenta, e você vai ter emoções, fortes emoções, né? Alma, emoção, prazer. Tem outras que trabalham muito a questão do espírito, só no espírito, né? Só no espírito. Tem outras que pregam o corpo, né? Só o cuidado do corpo, você tem que cuidar do corpo, o corpo. Mas, na verdade, nós não podemos separar essas três realidades, porque as três estão em nós. Há um termo teológico que diz que nós somos seres tricotômicos. E essa tricotomia é o corpo, a alma e o espírito. Então, irmãos, dentro disso, nós somos assolados, nós somos tentados, nós somos, atacados, nós sentimos emoções, nós sentimos coisas que geralmente é da nossa carne, mas sentimos também algo do Espírito, muitas vezes, porque Deus se comunica conosco. E o tema que eu queria abordar hoje é a mania de perseguição. Pessoas que sofrem de mania de perseguição. E isso não é só na igreja. Tem gente que tem isso como uma doença na sua vida. Né? Ela tem, ele tem uma mania de perseguição, alguém está sempre me perseguindo, alguém está sempre querendo me derrubar, alguém está sempre querendo pegar no meu pé. Né? Você conhece alguém assim? Não levante a mão. Está todo mundo contra mim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, as pessoas olham para mim, me olham do jeito. Então, isso são, às vezes, irmãos, nem é espiritual isso, mas é uma mania que a pessoa desenvolve. E o que são manias? São costumes, são hábitos que a pessoa ela vai alimentando,
E isso pode virar, às vezes, uma doença, pode virar um problema espiritual para a pessoa. Por que eu li o texto de Neemias? Porque Neemias, na verdade, esse homem que vocês conhecem a história dele, na Bíblia, um dos maiores líderes da história da Bíblia, alguém que trabalhava numa função da realeza, ele era copeiro do rei, era mestre-sala, né? Não é o porta-bandeira do carnaval, não, mas ele era aquele que provava o alimento antes do rei, né? Nesse tempo, a morte das pessoas se dava muito por envenenamento, principalmente as monarquias. Então, seguidamente, um rei era envenenado. Então, alguém tinha que provar a comida antes do rei comer. Imagina que profissão, né? Podia comer a comida do rei ali e cair morto. E Neemias é esse homem que trabalha ali, ao lado do rei, e só que ele está numa posição privilegiada, ele está numa posição de salário, né, bom, de status, de realeza, mas ele tem no seu coração um sentimento, e qual é esse sentimento? Reconstruir os muros e as portas da cidade de Jerusalém, que é a cidade do seu pai, dos seus pais, né? E esse homem, vocês conhecem a história dele. Ele, quando volta a Jerusalém, que o rei libera ele, então ele enfrenta uma série de afrontas, de perseguições reais. Porque, irmãos, tem coisas que são reais, mas tem questões na nossa vida que nós alimentamos, criamos, alimentamos, né? E aquilo se torna, às vezes, para nós uma doença. Então, qual é o tema da minha mensagem? A mania de perseguição que impede o serviço a Deus. Impede as pessoas de servir a Deus. Porque há crentes que não servem mais na igreja, não trabalham, não servem mais ao Senhor. Não é porque lhes faltam dons, não é isso. Porque todos nós temos dons aqui. Não existe uma pessoa dentro dessa igreja aqui, hoje, nesse momento aqui, que não tem algum dom. Talvez você diga, pastor, não tenho nenhum dom espiritual, mas você tem um dom natural. Porque nós, quando nascemos com dons naturais. E buscamos os dons espirituais. Então, todos nós temos dons. Mas muitas pessoas não servem mais na igreja, não é porque lhes faltam dons, mas porque se sentem perseguidos o tempo inteiro. E isso não é só na igreja. Tem gente que se sente perseguido no trabalho, na família, em casa, por onde vai, eu sou perseguido, eu sou perseguida. Eles veem inimigos onde não existem, né? Interpretam, às vezes, os olhares como críticas. Tem gente que interpreta, às vezes, o teu olhar como uma crítica. Sabia disso? Tem gente que olha, e tem umas pessoas que, eu sei, você está olhando para mim agora, eu estou olhando para vocês, né? Talvez alguém olhe para mim e diga assim, o pastor tem um olhar assim, o pastor olha para a gente, parece que está criticando a gente. Eu nunca sentiu isso, olhar para alguém e dizer assim, a fulana estava me encarando, fulano. Aí eu te pergunto, isso é espiritual? Não, irmãos, isso é uma questão do ser humano. Já dizia um antigo ditado, nós não podemos julgar o livro pela capa. Eu conheço pessoas que têm um semblante, às vezes, né, rude, assim, uma aparência, parece de brabo, mas tem um coração de manteiga. E conheço pessoas que têm um sorriso alegre, que têm um semblante tão meigo, mas um coração parece uma pedra ferro. Então, às vezes, a pessoa com mania de perseguição, ela vê inimigo onde não existe. Ela interpreta os olhares das pessoas como críticas e as palavras como ataques. Você imagina, irmão, um pastor de igreja, ou um pregador, que nem a gente, que nem eu, que está todo dia na frente de um auditório,
Está todo dia, quase toda noite, eu estou, às vezes 3 vezes no dia, e às vezes auditórios públicos diferentes, estou na frente de pessoas, olhando para as pessoas, porque eu prego e gosto de olhar para as pessoas. Você imagina, irmão, se eu fosse julgar ou analisar as pessoas pelo semblante? Quantas vezes, pastor Demir, talvez eu iria errar, né? E a gente tem isso, a gente às vezes deixa essas manias entrar em nós. O pastor, a Maria, o João, o Pedro, estava com uma cara hoje. E aquela palavra diz, quem vê cara... Agora tem uma palavra bíblica para nós. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. E às vezes, irmãos, tem pessoas que estão vivendo no seu interior uma tristeza. O seu semblante é decaído, né? A sua vida As pessoas não conseguem se concentrar, elas têm déficit de atenção naquilo que fazem. Na igreja mesmo, as pessoas têm déficit de atenção. Às vezes a pessoa vem num culto, por exemplo, na hora da pregação, o pastor está pregando em Neemias, as pessoas estão lendo Apocalipse. As pessoas estão, né, o pregador lá da congregação está ensinando sobre Salmos, e a pessoa está lá em 1 Coríntios. E, na verdade, nós precisamos entender, irmãos, que nós não podemos discernir as coisas espiritualmente com os olhos humanos. Você não pode discernir o mundo espiritual, não é com as suas manias, com as nossas manias, com as nossas estratégias. Não, irmãos. O discernimento espiritual é um dom que Deus nos dá. E eu vou dizer para os irmãos, essa questão, né, que a gente tem, o ser humano tem, e nós somos assim. Estamos hoje num culto de ensino. A gente vê inimigo onde não existe, interpreta, às vezes, o olhar de alguém como crítica, a palavra de alguém como um ataque à nossa vida. Não, isso não é discernimento espiritual, irmãos. É uma armadilha emocional da tua emoção, é uma armadilha satânica para paralisar o serviço, os servos de Deus e a obra de Deus. Nós precisamos vencer isso. Nós precisamos ter coragem. Esse homem aqui mesmo, esse personagem bíblico, ele enfrentou falsas acusações durante a reconstrução dos muros. Mas a Bíblia diz que ele não parou. Nós não podemos parar, irmãos, diante das circunstâncias, das questões do mundo, das questões humanas. O que ele diz no verso 8 aí, capítulo 6 e verso 8? Eu li com os irmãos. Ele está dizendo assim, nada disso está acontecendo, é invenção da tua cabeça. Então tem pessoas que a pessoa tem uma facilidade de se magoar, de se entristecer, né, de se fechar, de se esconder. Alguém disse um dia para mim, pastor, eu parei, eu não estou vindo mais agora, eu dei um tempo, não estou vindo nos cultos, porque eu não estou bem com Deus. Aí eu fico pensando, gente, se tu não está bem com Deus, aí que tu tem que vir para a igreja. Você concorda comigo? Não, mas eu não estou bem. Pastor Leandro, mas como assim? Irmãos, nós temos que vencer essas coisas humanas, essas picuinhas que tanto nos impede de servir a Deus, de nos dedicar às coisas de Deus, de nos dedicar à nossa família, nos dedicar ao trabalho. Mas o que é essa mania de perseguição? É assim, é viver com um filtro distorcido. Eu tenho um filtro, né, que eu olho para os pastores, para os líderes, para a igreja, eu estou olhando para vocês agora, mas eu tenho que olhar com discernimento espiritual. Eu tenho que olhar com os olhos da graça de Deus. Porque, irmãos, os olhos são a candeia do corpo.
Então as pessoas, às vezes, tem gente que tem um filtro distorcido, ela chega num lugar, chega numa festa, chega numa casa de alguém, chega no trabalho, chega lá. Irmãos, eu atendo pessoas todos os dias aqui, e são inúmeras pessoas, pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja, gente que vem de outras cidades, vem aqui para conversar comigo. Hoje mesmo saí daqui, era 13h. Então a gente está sempre atendendo, e aí geralmente eu vejo, é um filtro distorcido. As pessoas achando que tudo é contra ela. Tudo é contra ela, tudo é contra ele. Irmão, vence isso em nome de Jesus. Segue a tua vida. Segue o teu trabalho. Quanto mais a gente se preocupa com o outro, menos a gente faz pela gente. A gente tem que trabalhar crendo. Tem gente que enxerga, né? Eu digo sempre assim, enxerga Saul, né? Igual Davi enxerga Saul em todo lugar. Mesmo quando Davi nem apareceu, a pessoa já está enxergando Saul. É uma ansiedade, é uma sensação assim, de que é problema, é derrota, é luta, não vai dar certo, está todo mundo contra mim, a minha mãe não me ama, meu pai não me ama, o marido não me ama, a esposa não me ama, ninguém me ama, os irmãos não me amam, o pastor não me ama. A pessoa ela vai criando, irmãos, biblicamente, nós precisamos vigiar nisso, irmão. Porque isso está levando muitas pessoas, não só a não servir a Deus, mas a negar a sua fé. Se afastar da presença de Deus. E aí tem gente que fica lá caçando inimigo imaginário, né? Caçando coisas que não existem. Caçando problema que não existe. Não, mas vai dar um problema. Eu tô crendo que vai dar um problema. Tem gente que na cabeça dela, na cabeça dele, tem inimigos imaginários. Fulano é meu inimigo, Beltrano é minha inimiga. Lá no trabalho, aquela mulher é minha inimiga, não gosta de mim. Irmão, baixe a tua cabeça. Pensa naquilo que Deus colocou no teu coração. Põe em prática, diga, Senhor, Efésios 6:12, nós lemos aqui, a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra colegas, irmãos, líderes, membros, mas é contra forças espirituais. Não desanime, por causa das manias, né, dos hábitos que a gente adquire na vida. Eu já tratei questões de futilidades, mas a gente tem que tratar. Ah, fulano estava rindo de mim. Ah, fulano, né? Não, irmãos, em nome de Jesus. É que estava lendo um livro outro dia, né? E naquele livro tinha uma ilustração que dizia assim, ó, a mania de perseguição é como um soldado que no campo de batalha ele gasta toda a munição atirando nas árvores. Se mexer uma folha lá, ele tira lá, atira para tudo que é lado, né? Gasta toda a munição atirando nas árvores por achar que as árvores estão observando que tem alguém ali. Agora, quando o inimigo real chega, falta munição. E é isso que acontece com muita gente. A gente às vezes se envolve com uma preocupação com um aqui, preocupação com o outro ali. Ah, o fulano não gosta de mim, Beltrano não gosta de mim. E quando chega, irmãos, aquele que nos persegue mesmo. Porque quem te persegue não é carne, não é sangue, são as potestades, os principados, os demônios que interagem. Eu tenho observado isso, quantas famílias, irmãos, que às vezes abrem as portas para os infernos, para os demônios. A gente tem visto aí, no decorrer da história, no decorrer dos dias, quantas pessoas que estão dominadas, e às vezes foi uma mania, uma coisa humana que começou lá, né? Foi botando aquela coisinha na cabeça, e aí o inimigo aproveita, claro, irmão, Satanás entra nessa aí. Mas, irmãos, nós temos que vencer esse negócio. Você serve a um Deus. Não é um Deus qualquer, você serve ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores.
E como é que essa mania de perseguição, o que essa mania de perseguição paralisa a pessoa, paralisa o indivíduo, paralisa o cristão? Como? Primeiro, irmão, isolamento. A pessoa se afasta da comunhão, pois acha que ninguém é confiável. Não, eu vou me afastar disso, vou me afastar daquilo, ninguém é confiável, não dá para confiar na fulana, não dá para confiar no Beltrano. Ela se isola. O primeiro sintoma da paralisação da mania de perseguição na vida de alguém é o isolamento. A pessoa se isola. Aconteceu com Elias. Elias achou que ele era o único, que não, agora só eu fiquei, estão me perseguindo, Jezabel quer me matar. Então a primeira coisa é o isolamento. E toda pessoa que se isola, ela vai ficar isolada. Por quê, irmãos? Porque a vida continua, o mundo continua, a obra continua, na tua empresa o trabalho vai continuar, na tua família as coisas vão continuar, na igreja as coisas vão continuar. Então não adianta se isolar. O isolamento é pior. Outra coisa que essa mania paralisa, né, o cristão, rouba a energia da pessoa. Toda a força que a pessoa tem, às vezes, que era para pregar, que era para falar de Jesus, que era para fazer a obra de Deus, que era para, ter uma vida alegre, roubou toda a energia, toda a força da pessoa vai para justificar e se proteger. Não, irmão, você tem que vencer isso. Outra questão, outro sintoma, que essa mania paralisa o cristão, produção de amargura, o coração se enche de mágoa e de ressentimento. Irmãos, tem pessoas que se as mágoas fossem moedas, e a pessoa fosse um cofre, e nós virasse a pessoa e sacudisse o que ia sair de moeda ali, porque tem gente que guarda mágoa, guarda ressentimento. E isso, irmãos, isso é prejudicial para a tua vida emocional, para a tua vida espiritual, para a tua vida familiar. O coração se enche de mágoa e de ressentimento. E aí você diz, não, mas eu estou curado. Não, tu não está curado. Não, mas eu estou curada. Não, você não está curado. Por quê, irmão? Porque esse negócio te paralisou. E às vezes você é casado, daí está lá a esposa daquele jeito, o marido não sabe o que ela tem, não sabe o que está passando, às vezes é o contrário, Às vezes o marido está lá ressentido, amargurado. E as mulheres, elas têm um sexto sentido, não sei, alguma coisa. As mulheres descobrem. A gente não consegue ler elas às vezes, mas elas conseguem, ela não está bem. E o homem tem aquela coisa, eu já falei aqui outras vezes, ele cura o estresse ficando quieto. E a mulher cura o estresse falando. Aí ele quer ficar quieto e ela quer saber. E aí fica aquela coisa, o que tu tem? Não tem nada, amor. Não, deixa eu quieto. O que tu tem? É ressentimento, é amargura. O coração está cheio de mágoa, irmão, e a pessoa está paralisada, está vivendo a vida assim, no slow motion, sabe? Está vivendo assim, Está vivendo no piloto automático, tá? Tem gente, irmão, irmãos, pasme os senhores, tem crente, irmão, que vive uma vida espiritual no piloto automático. Para ele é uma coisa automática, ele sempre fez, 7 horas, toma banho, bota a roupa, pega o carro, vem para a igreja, hino da harpa, palavra introdutória, o pastor prega, tomara que termine e vou para casa. Outro dia a mesma coisa, toma banho, vai para a igreja, pega o carro, vai para a igreja, palavra, o pastor prega, a pessoa vive, eu vou para o serviço, vou para casa, ela está vivendo no automático. Isso não é vida, irmão. Nós temos que viver cada momento da nossa vida, com emoção, com gozo na alma. E se falando do evangelho, da vida cristã, muito mais ainda. Nós ouvimos aqui na última reunião de obreiro, veio o pastor lá de
de Restinga Seca, ele pregou para nós só sobre a leveza do evangelho, a leveza do ministério. Irmãos, o mundo lá fora pode estar pesado, cheio de problemas, cheio de crise, porque esse mundo tá no fundo do poço, mas a nossa vida, ela tem que ser leve, porque Jesus disse: o meu fardo, o evangelho, a palavra da cruz, ela não é pesada, não. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então vença, irmão, em nome de Jesus, essa paralisia. Tem muita gente hoje vivendo no automático, né? Isolamento, sem energia. Às vezes eu encontro uns irmãos de 70 aqui, eu vi uns irmãos aqui da melhor idade, irmão, estavam mais inteiros, mais animados, mais alegres, que muita gente de 40 anos, hein? Às vezes tu vê uma pessoa de 70 anos, a pessoa está te dando aula. Um dia eu fui orar por uma irmã, uma velhinha, já estava com quase 90 anos, fui lá no hospital, eu pensei, vou chegar lá, ela vai estar morrendo, né? Vai estar. Cheguei lá, aí, quando eu cheguei, ela já deu um grito: paz do Senhor, pastor Leandro. Tomei um susto, né? Eu achei que já estava indo para aquela. Jesus já estava levando ela. Levantava a mão, Jesus já levava. Ela deu-lhe um grito: paz do Senhor, pastor Leandro. Irmão, conversei 15 minutos, acabou a velhinha orando por mim. Dali uns 15 dias, Jesus levou ela. Foi para a glória. Eu não estou aqui, irmão, contando história. Ela estava mais animada que eu. Por que isso? Porque não se deixou levar, sabe, por picuinhas. Hoje se fala, usa a expressão mimimi. Não. Ela estava com foco na coroa dela, no evangelho. Ela está que nem Neemias aqui, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra. Mas não sei o quê. Isso é coisa da cabeça de vocês. A minha vida está em Cristo. Eu vou servir meu Deus, eu vou trabalhar, eu vou criar meus filhos, eu vou seguir os meus projetos de vida, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Ou não tem gente paralisada? Tem ou não tem? Tem mulher que olha para o marido, se ela pudesse, sabe aquele desfibrilador que os enfermeiros usam para dar aquele choque? Tem mulher que olha para o marido, porque a mulher conhece o marido que ela tem. Ela sabe dos teus níveis, dos teus estágios, de como você é, de como você era. E ela sabe, a mulher olha, e eu tenho certeza, se ela pudesse, ela dizia: que vontade de pegar, dar um choque nesse homem. Tum! Assim como tem homem também que olha para a esposa. É um desânimo, é uma mania de perseguição, irmão. Eu vou perguntar para vocês: existe ou não existe isso, irmão? Isso é coisa da minha cabeça? Existe, irmão. Isso prejudica o cristão. Outra coisa essa mania paralisa o crente, né? Aí ele começa no isolamento, já falei, roubo de energia, perdeu a sua energia, produção, amargura, e outra, desvio do foco. O que tem de gente que perdeu o foco? Tem gente que o alvo dele não é mais Cristo. O alvo dela não é mais Cristo. O alvo dele é provar que está certo. Não, eu tenho que provar que eu estou certa. Eu tenho que provar que eu estou certo. Irmão, tu não tem que provar para ninguém que tu está certo e que está errado. O teu alvo é Cristo. Não, eu vou provar que eu estou certo. Não, então tu tá sentado na tua razão. Qual é o nosso alvo? A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Olhando para Jesus. Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Irmão, olha para Jesus. Irmã, olha para Jesus. Elias, né, depois daquela vitória lá no Carmelo, aí ele se escondeu, né, que queriam matar ele. Aí ele está lá numa caverna, escuta isso aqui, ó. Aí Elias está lá, né, mania de perseguição. Ele está lá. É um profeta? É, mas na cabeça dele, pastor, mas não tinha informação, ele não tinha notícia. Irmão, eu não preciso de informação para saber que Deus está comigo.
Eu não preciso. Se tu depende do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, tem gente que depende de rede social para se motivar. Ai, ninguém curtiu o que eu postei, estou desanimado. Não teve nem 1000 visualizações. Hoje as pessoas estão numa loucura para buscar likes. Está dando um dinheirinho aí, para quem sabe trabalhar, e que bom, tem gente da nossa igreja aqui que já está vivendo disso aí. Glória a Deus, estão trabalhando com tráfego pago. Mas hoje as pessoas estão numa loucura, né, para arrumar like. Eu encontrei agora na última convenção, encontrei um rapaz, amigo meu, trabalhou comigo em Porto Alegre, ele está lá no auge, está no Canadá. Trabalha só com isso. Ele dá palestra para empresas multimilionárias, e ele está grandão, né, tá rico. Aí aí falando de rede social, ele bem assim para mim. Aí ele falou assim, pois é, tem que dar uma olhada naquele teu Instagram lá, hein, pastor Leandro? Ah, meu, tá devagar aquele teu Instagram. Daí eu olhei meu Instagram, eu tenho quase 15 mil seguidores. Eu disse assim, mas gente, eu estou rico, não ganho R$1, né? Mas eu disse, aí ele falou, tipo assim, dizendo que eu parei no tempo. Mas, irmão, tudo bem, quem é que não quer ser reconhecido? Mas, irmão, isso não é o meu foco. O meu foco é Cristo. O meu foco é minha vida espiritual. O meu foco está ali, sentado ali, eu também, depois de Cristo, a minha esposa. Agora nós estamos só nós dois, os filhos tudo casados. Sabe aquele síndrome do ninho vazio? É só nós dois em casa, pastor Ademir. Coisa boa. Não que eu não sinta falta dos filhos. Mas estamos lá nós dois. Então, meu foco é a minha família, minha casa, meus filhos. Irmãos, levanta a tua cabeça em nome de Jesus. Hoje essa palavra é uma palavra de Deus, mas é uma palavra também de incentivo para você, para a tua vida. Tem gente que chega a caçar a opinião. Irmão, tem gente que é doente. Tem gente que já desenvolveu doença. A pessoa fica vendo o que um outro lá postou para ver se aquilo lá não é uma indireta para a Joana, do Pedro, e não sei do quê. Isso, irmão, isso é uma neura. A pessoa está doente. Faz o teu caminho. Vive a tua vida. Cuida da tua família, da tua casa. Não perca o teu foco. Elias estava lá, né? Estava lá, e gritando, chorando, Senhor, só eu fiquei, eu estou sozinho, agora eles querem tirar a minha vida. Irmão, Deus precisou dizer para ele, filho, eu estou aqui nessa caverna já antes de tu entrar, e eu vou te dizer, tu não está sozinho não. Tu não está sozinho não, Elias. Deus disse para ele, existe mais de 7.000. Irmão, é gente. Mais de 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante a estátua de Baal, nem beijaram a estátua de Baal, e eles estão firmes. Então não te sinta com essa mania de que é só tu, não, tem mais gente. Tem gente que acha que, meu Deus, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ninguém me tolera, ninguém me aceita, eu sou injuriado. Tu já olhou, irmão, para tudo que Deus já fez e para tudo que Deus já te deu? Olha onde tu mora, olha o que tu comeu hoje, olha o carro que tu anda. Ah, pastor, mas eu não tenho carro. Mas olha para a tua vida, olha o que Deus já te deu. Você sabia que nenhum de nós aqui, nem eu, começa por mim, irmão, nós não merecíamos, essa é a verdade, nós não merecíamos o que temos, foi a bondade de Deus. Um dia eu entrei numa tabanca, lá no meio da África, eu estava lá, um calor de mais de 50 graus, e eu estou lá caminhando, lá estou eu, aí eu ficava pensando, meu Deus, olha onde é que eu estou. Se acontece alguma coisa comigo aqui, acabou a minha vida. Eu estou aqui no meio da África. E eu estou lá caminhando. E aí, uma aldeia.
A gente comprou arroz, porque a gente comprava sacos de arroz e ia junto com o pastor lá e chegava na aldeia e perguntava para o homem grande, que é o chefe da aldeia, se ele permitia que a gente entrasse para distribuir arroz gratuito. E como eles comem só arroz mesmo, lá não tem outra comida, aí eles deixavam. Aí a gente dava o arroz e pregava a palavra. E aí eu entrei naquela tabanca lá, aí o homem falando naquelas línguas dele lá, pediu se a gente podia orar pela esposa dele. E ele era o mais rico, irmão, ele era o chefe, o ricaço da aldeia. Eu entrei na casa dele, assim, uma choupana de palha, chão batido. Aí tinha uma espuma de colchão, uma espuma. O colchão não tinha nem capa, era só espuma. Então lá quem tem uma espuma do colchão para dormir é rico. É rico. É rico. Uma panelinha dentro de casa, que eles fazem fogo dentro daquela cabaninha lá, não sei se é a oca, o que é aquilo. E eu entrei ali, irmão, para orar por aquela pessoa, que eles ali são os ricos da aldeia. Eu pensei assim, no Brasil, qualquer pobre, o mais pobre que seja no Brasil, é muito mais rico que o mais rico aqui da África. Dessa aldeia. Irmão, Deus tem te abençoado. Falta coisas para ti? Falta. Falta para mim? Falta. Até para Jesus faltou. A Bíblia original de Jerusalém diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ele nunca vai te faltar como pastor. Mas coisas faltam. Faltam ou não faltam? Faltou para Jesus. Um dia ele disse, as aves dos céus têm os seus ninhos. Ele disse, foi Jesus que disse. As raposas têm os seus covis. Mas o Filho do Homem, olha o que ele disse, não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Jesus disse, eu não tenho nem um travesseiro. Eu não tenho lugar nem para dormir. Falta coisas? Falta, irmão. Mas isso não é motivo. Não é motivo para a gente se achar, sabe, o pior dos piores, o miserável dos miseráveis. Não, de forma alguma. Vence isso em nome de Jesus. Diga, Deus, a minha situação é difícil, a minha vida é complicada, eu sei do que eu estou vivendo, mas, Senhor, a Tua graça me basta. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem estendido as Tuas mãos, o Senhor tem dado vida para mim, vida para meus filhos, vida para minha esposa, vida para o meu marido. Irmãos, sejamos gratos. Tenho por certo que a grande parte das coisas que assolam a tua mente, as tuas preocupações, essas manias de perseguições que a gente cria, irmãos, a maioria é coisa da tua cabeça, da minha cabeça. Você sabia disso? Estava vendo esses dias um videozinho, que hoje a gente tem o celular, passa ali, estava vendo um videozinho, a pessoa estava filmando, não sei se alguém viu esse vídeo, a pessoa estava filmando um barranco, dessa altura aqui, bem baixinho assim, a pessoa estava filmando um barranco que tinha uma água, e aquele barranco estava desmoronando, a pessoa estava filmando de perto assim, não sei se alguém viu esse vídeo. A pessoa filmava de perto, parecia, irmão, uma montanha, um barranco de uns 15, 20 metros de altura, assim, caído por cima do rio. Não, era dessa alturinha. E uma aguinha, e estava desmoronando uns pedacinhos, mas a pessoa filmando de cima. Ela ampliou aquilo como se parecesse que estava desmoronando um penhasco. Assim é a gente, quando olha para os nossos problemas. Quando olha para a tua crise, tu potencializa, tu vê não, pastor Leandro, como é que eu venço isso? Tem como vencer essa? Fortalece a tua identidade em Cristo. Colossenses 3:3 diz o seguinte: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em um hino antigo do Luiz Fontana, que ele cantava e dizia: minha vida está escondida em Deus, minha vida está escondida em Deus. Esconda a tua vida nele. Aleluia, aleluia. Diga assim: Senhor, esconde a minha vida, esconde a minha vida, esconde a minha vida, ó, faz de conta que tu é essa chave aqui, ó. Diga assim: Senhor, esconde a minha vida, esconde, ó, e o Senhor vai te esconder. Irmãos, esse é o primeiro passo para vencer essas manias de perseguição. É fortalecer a nossa identidade em Cristo.
Em segundo lugar, filtre os teus pensamentos pela verdade, irmão. Hoje eu estava visitando um casal, está aqui, nosso aqui, eu estava dizendo ainda, o Gustavo está aqui, a Paulo, e a gente estava conversando, estava dizendo para o Gustavo, às vezes vem uns pensamentos na cabeça da gente, né? E tu pensa assim, de onde é que está vindo esse negócio? O que eu estou pensando nisso? Irmão, repreende isso. Já diga pensamento, em nome de Jesus, sai daqui. Leva cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ah, irmão, porque senão tu vai viver de derrota em derrotas. E vitória não é conquistas materiais. Claro que as conquistas também materiais são vitórias, mas não, irmão. Vitória diante de Deus é quando a gente está com a nossa vida, a nossa consciência tranquila e a nossa alma está em paz. Aleluia, estou encerrando. Continue servindo a Deus apesar das críticas. Ah, pastor Leandro, eu vou parar porque, irmão, Jesus sabia que era odiado, irmão. Você acha que Jesus não sabia que era odiado? Ele sabia até que o Judas ia trair ele. Ele estava lá fazendo a ceia e ele falou assim, aquele que bota a mão no prato aqui vai me trair. Já preguei isso aqui outro dia. Jesus sabia que era odiado, mas ele seguiu curando, pregando, salvando, orando, ajudando, alimentando. Irmão, continue, apesar das críticas, continue. Faça a obra de Deus, sirva a Deus. Outra coisa, irmão, que é um perigo, eu já estou no final. Perdoe rápido, perdoe rápido, perdoe rápido. Olha, irmão, perdoe rápido, tá? Ensina o perdão, irmão. Eu quero ler esse versículo antes de nós ir embora, só esse versículo. Falta 1 minuto e eu já encerro. Efésios, eu quero ler esse versículo. Esse versículo é bom. Perdoe rápido, Efésios 4:32. Quer marcar aí? Eu vou marcar, pastor, porque eu perdoo, mas eu demoro. Eu perdoo. Aliás, pastor, tem umas coisas, já faz uns anos aí que eu não perdoei. Estou lutando para perdoar. Irmão, perdoe rápido. Efésios 4:32, o que diz aí? Alguém abriu? Quem quer ler aí para nós, bem alto? Entenderam? Benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Esse versículo ensina que o perdão, irmão, ele quebra o ciclo da amargura e de qualquer suspeita. Perdoa, irmão. Tem gente que diz, não, mas eu não consigo, eu vou guardar isso aqui vai ser difícil para mim perdoar. Perdoa, irmão. Perdoa. Mesmo que, sabe que, mas não vai ser mais como era lá com a minha mãe, com o meu pai, não vai ser mais como era com a minha família, não vai ser mais como era. Eu não estou falando do relacionamento, eu estou dizendo, não demore para perdoar. Perdoe. Porque às vezes, o perdão é o único caminho que faz a pessoa sair do deserto, da vida, daquela perseguição, daquela mania. E eu digo aos irmãos, nós já somos perseguidos por esse mundo. Nós já somos perseguidos e vamos ser muito mais. Tem falhas na instituição religiosa? Tem. Tem pastores hoje no nosso Brasil por aí que perderam o foco? Tem. Que deixaram o evangelho de lado e entraram no caminho da política. Mas pelo menos estão levantando a bandeira de uma política da direita, que prega a palavra de Deus, dos princípios da Bíblia. Mas nós temos que entender uma coisa: perseguição é real e inevitável.
Mas essa paranoia que as pessoas estão desenvolvendo, irmãos, eu estou falando para vocês, eu conheço pessoas, vocês conhecem membros da igreja, eu conheço gente, irmãos, eu sou pastor há mais de 20 anos, tem gente que tem mania de perseguição, tu vai falar com a pessoa, todo mundo quer matar o camarada, todo mundo quer matar ela, para com esse negócio, não tem ninguém atrás de ti. Foca em Cristo, viva a tua vida, saia desse culto hoje de cabeça erguida, dizendo eu vou sair por aquela porta e eu vou viver um outro tempo de Deus para a minha vida. Te desprenda desse negócio em nome de Jesus. O diabo sabe que se não conseguir te parar, ele vai tentar te distrair. E Satanás é especialista, irmão Elvio, senhores pastores, obreiros, ele é especialista, ele às vezes não para, mas ele distrai a pessoa, e o diabo quer nos distrair, quer tirar o nosso foco. Eu mesmo, quantas vezes ele quis me distrair aqui, em outras igrejas, mas eu tenho que falar daqui, eu estou aqui, quantas vezes Satanás quis me distrair aqui, colocar distração, para mim perder o foco, mas cada vez, irmão, que a distração vinha, eu cada vez ampliava, ou dava um zoom maior aqui. O meu telefone tem um zoom de 100 vezes, mas o zoom do Espírito de Deus na minha vida é muito maior. Porque eu consigo, pela fé e pela graça do Senhor na minha vida, e pela sua misericórdia, eu consigo dar um zoom e enxergar 1000 vezes lá na frente, porque é assim que Deus faz com aqueles que têm o Espírito de Deus, eles discernem e não são discernidos. Ou você acha que você estaria em pé até hoje? Ou você acha que você seria quem você é na presença de Deus, se Deus não te mostrasse? Talvez você tenha se afastado, de um ministério ou de um chamado, por causa dessa sensação constante, escute, de perseguição. Hoje Deus está te dizendo, como Ele disse para Neemias, volte ao muro, volte para a obra. Volte ao muro, volte à obra. Um dia eu disse, Deus, as pessoas querem me desmoralizar, eles querem manchar o meu nome, e o Espírito Santo falou, eu cuido da tua reputação. Aleluia, aleluia, eu cuido da tua reputação. E foi o que Deus fez com Neemias lá, quando ele foi reconstruir os muros. E assim Deus quer fazer contigo, te entrega ao trabalho do Senhor, te entrega à obra de Deus, à casa de Deus. Porque, irmãos, quem olha demais para os seus acusadores, vai perder o foco e o seu alvo. Olhe para Jesus, vença essas manias, e Deus vai abençoar a tua vida. E começou a chover.